comecei, em criança tive aulas de desenho muito cedo, aos 4 anos, em Algés, num sítio que se chamava Palácio Anjos, que era um sítio onde havia aulas de balé, de música, de desenho, pintura. Havia uma biblioteca muito incrível e era um sítio onde crianças e adolescentes passavam os tempos livres. Então comecei a ter aulas de desenho com 4 anos. Depois passei por várias escolas, pintores. Depois na adolescência estive na Sociedade Nacional de Belas Artes, estive no Arco e depois vou fazer a licenciatura nas Caldas da Rainha. Então passei por a escola infantil, a escola adolescente e a escola já adulto nas Caldas. Depois fui estudar depois fiz uma pós-graduação na Mau Maus, a escola de Lisboa, a Escola de Artes Visuais de Lisboa. E depois disso fui fazer um mestrado em Nova Iorque, na Columbia University. E então tenho esse grau de mestre de pintura, em pintura, embora a minha licenciatura nas Caldas seja de escultura. Portanto, a escola serviu-me para experimentar e ter um espírito de experimentação, que é aquilo que faço aqui no ateliê, experimentar várias técnicas, se bem que o desenho é a base de toda a composição que acontece em pintura, que é a disciplina que eu trabalho mais, e nas aventuras pela escultura, e pela impressão e pelo design também. Portanto, aqui no ateliê, nós, como o espaço é grande, nós tentamos passar pelas várias disciplinas, a arquitetura também e a música. Então, o princípio de tudo começa nessa escola, nessa biblioteca onde há aulas para crianças e acaba em Nova Iorque, na formação académica, mas quando eu me mudo para Luanda, quando eu vou viver em Luanda em 2002, 2013, eu começo a ter uma escola africana, no Elinga, com o Mestre Capela, com os meus colegas de Luanda, quando eu os conheço, com o Nelo. Eu percebo como é que se compõe de uma forma diferente das belas artes, das Beaux-Arts, da escola italiana, da francesa, da escola europeia, não é? Que é aquilo que se estuda aqui em Lisboa. E Luanda tem uma escola informal que foi muito importante para a pintura ter a força que tem nos últimos anos, uma gasolina, não é? E então eu tive vários princípios que tiveram a ver com as várias escolas. Quando estou a pintar, estou a flutuar noutra dimensão e estou atento àquele mundo, àquela dimensão onde eu deposito o meu corpo e o meu espírito, a minha inteligência, o que for. Portanto, é uma relação mágica com os objetos e com os tons, a matéria-prima que se está a trabalhar. E então, eu não sei falar muito sobre esse espaço, porque é um espaço do sentir, mas sei falar do depois. Quando a pintura acaba, eu torno-me logo numa pessoa que está a ver a pintura como todas as outras pessoas. Portanto, estou a ler a pintura. Quando eu paro de escrever a pintura, de fazer a pintura, de usar as mãos na composição, ou operar. Quando eu deixo de operar, eu começo a ler e a pensar. Portanto, deixo de ter outputs, começo a ter inputs. E torno-me numa pessoa qualquer outra do mundo que não sou eu e que estou a ver aquilo que aconteceu quando eu estava num outro mundo. Quando acaba uma pintura, ela está sempre ligada à que vem a seguir. Eu trabalho em séries, portanto faço 10 pinturas que são irmãs. Há uma prima, que é obra-prima, e depois há as outras que se seguem e fazem parte daquele estudo daquela primeira pintura. Eu tento ver quais é que são as outras variações, as outras nuances que aquela proposição, aquele exercício oferece. E então vou lá, exploro, fico um bocado de tempo naquela direção estética, naquela ideia,
E quando acho que já está fechado, já está ou saturado, ou passo para uma série seguinte. Então elas são sempre encadeadas e a experiência de uma passa para a outra e têm a ambição de se tornar cada vez melhores, cada vez mais apuradas, cada vez mais... é um espaço de estudo, a pintura. E então eu aproveito sempre, também porque estou num espaço muito grande, aproveito para poder levar até a exaustão a experiência que está a acontecer naquela composição. Quando sou espectador, também tenho uma leitura diferente daquela que era a proposta inicial. É por isso que eu me entendo como espectador também da minha pintura. E em relação às interpretações divergentes daquilo que eu quero dizer, nem sempre é agradável, ou quase nunca é agradável, e então aquilo que neste momento eu tento fazer é escrever. Não é a minha expressão natural, a escrita, mas sei que posso escrever como pintor. Então posso escrever como sinto, como vejo, ou então descrever o meu ponto de vista sobre um assunto. Não só com elementos pictóricos e fazer pintura, mas sei que posso também compor texto para que se possa contar uma história. Eu agora estive em Maputo e em Dakar e percebi uma cultura oral que existe, que se trabalha muito em África também. É assim que nós não, porque eu cresci aqui na Europa. E então foi a primeira vez que vi a acontecer, mas com propriedade de passagem de informação e de conhecimento. Então fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu estive debaixo de uma árvore a ouvir um orador. E às vezes é uma coisa que também me disseram que está a desaparecer, um métier, um trabalho, um espaço social de uma pessoa de relação com as outras pessoas. E eu vi esse orador a contar uma história e eu participei dessa história como pessoa que está a ouvir e percebi que eu também posso contar histórias via oral, porque li os códigos que estavam ali a acontecer e percebi que se eu estudar esses códigos também posso trabalhar esse espaço de expressão como pintor. De facto é um país onde eu pertenço. As andorinhas também, que fazem sempre a migração, agora estão cá. E como eu estive este mês em duas cidades africanas, vi que as andorinhas não estão lá porque está lá frio, então vieram para cá. E a diáspora é isso, o pano africano que eu gosto mais é o pano que tem andorinha e porque me representa e conta uma história também de quem não vive no continente, quem flutua pelo globo, não é? E que nós, artistas que estamos ligados ao continente africano, trabalhamos pelo mundo inteiro, não é? Portanto, somos pássaros, estamos a mostrar na diáspora. Quando mostramos trabalho nas cidades, nas capitais, nas cidades secundárias, nas aldeias em África, é uma coisa completamente diferente. É um outro tipo de trabalho, um outro tipo de estar, é um outro tipo de relação com o material. Na Europa nós temos o privilégio de comprar as tintas na loja, ir à escola, escolher as escolas. Ali não, ali tens mesmo que escolher os materiais bem, estudar os materiais bem. O barro, se for o barro é incrível, porque o barro é trabalhar ali, está ali. Mas se quiseres ser pintor em Luanda vai ser muito difícil, só comprar telas, tintas, etc. Foi por isso que eu depois comecei, quando fui estudar a escola africana, comecei a fazer o próprio papel, reciclar papel, fazer papel, a juntar vários objetos e a pintar em cima deles, objetos mais variados, como as katanas ou os bidões. Então comecei a desenvolver e a perceber códigos que são dos artistas africanos, que não são usados pelos artistas europeus, que eu não usava na minha escola
europeia, a escola que eu fiz aqui em Portugal, nem na escola americana vindo da Europa. Existem muitas feiras de arte, muitos museus dedicados a este rótulo, tema, subespaço. Portanto, esse espaço existe e cada vez mais. Existem mais galerias só que trabalham só artistas africanos, até museus. As escolas, por exemplo, a escola de Luanda, a escola formal de Luanda de Belas Artes, já tem licenciados, portanto já tem mais que 5 anos, ou 4, não sei se as licenciaturas são de 4 anos, mas já tem um tempo de prática que está a acontecer. Portanto, as coisas estão a estruturar-se nesta direção globalizante, não é? Trabalho com cor, com pigmentos, com tons de cor. Todos os textos sobre a diferença pelo tom de pele, pela altura, o género, a direção sexual, para mim são, quando são pouco trabalhados ou têm muitos aspectos ignorantes sobre os assuntos ou desinformados, a mim aborrecem-me, porque com a paleta, com as cores, estás naquele estágio que eu falei há bocado, naquele mundo maravilhoso da pintura e do indivíduo a desenvolver a sua poesia. Portanto, aí nesse espaço não existem fronteiras, não existem até nacionalidades, né? Nós sentimos a energia uns dos outros e essas energias podem ser em conjunto, podem fazer coisas incríveis. E então, quando saio desse mundo maravilhoso da pintura e venho assim para a nossa realidade e estamos a discutir estas situações, aquilo que eu posso dizer, olha, eu fiz estas pinturas, têm estas cores todas assim juntas e têm a ver com esse tema, de alguma maneira, tem a ver. Então, pronto, estão aqui. E então, só que hoje eu sinto mais necessidade de verbalizar, ou realizar, ou escrever, que necessitamos de mais pontes e menos muros, porque cada vez temos mais muros, mais fronteiras, mais... Tu és de fora, tu és de dentro, tu és de cá, tu és de lá, tu és... E então esse discurso em Lisboa, em Luanda é diferente, no Brasil também, em Nova Iorque também é muito diferente. Para mim foi muito importante quando todos estes sítios, nos anos 90, princípio do século XXI, apareceram. Houve um site que a Gulbenkian desenvolveu, que se chamava Arte África. Foi o primeiro site que aqui em Lisboa eu vi a pôr-nos com este rótulo todos juntos numa situação. E claro que há uma discussão e há quem é que gosta de estar num grupo rotulado, como ninguém gosta, mas deu origem a museus de arte africana, centros culturais. Agora há um centro cultural de cultura cabo-verdiana em Lisboa, em Luanda há N galerias que trabalham em Luanda e em Lisboa, há artistas africanos ou conceitos africanos. Portanto, eu acho mesmo importante, até porque fala-se de uma assimetria, e existe uma assimetria norte-sul, portanto, através da arte do sul, ou da expressão do sul, ou das histórias do sul, nós podemos fazer uma coisa mais equilibrada, não é? Porque dizem também que a história humana privilegia os vencedores, não é? Mas, ao mesmo tempo, a poesia diz que isto não é uma competição. Isto é um sítio porque nós queremos estar todos bem e viver uns com os outros. Quero organizar os espaços, o espaço oficinal, oficina de madeiras. Agora temos uma oficina de ferro a acontecer. Quero organizar uma sala para fazer vídeo e audiovisuais. O que é que estamos a fazer mais aqui? Som também, quero... Isto tudo com cada um no seu sítio. Quem faz vídeo, as pessoas do vídeo, quem está a fazer escultura de ferro,
são os escultores do ferro, quem faz a escultura da madeira é o escultor da madeira, quem faz o som é o músico também. Então, tentar ter aqui neste espaço um sítio que dê para nós estarmos juntos e trocar ideias e conseguir fazer coisas sem fronteiras. Centro Cultural Camões de Maputo, estou a fazer uma exposição com o meu amigo Gonçalo Mabunda, que é uma exposição muito interessante, muito boa, onde celebramos a amizade, a não fronteira e a escultura e a pintura. E essa exposição está a decorrer agora. Depois tenho uma também em Torres Vedras, com a Associação Hermes, que inaugurou há 2 dias. E há mais coisas. Na Bienal de Dakar temos lá um vídeo com este coletivo que temos aqui, um vídeo que saiu aqui do estúdio, que sou eu estou a desenhar, estou lá como desenhador. Depois há uma série de outras, somos 9 pessoas a trabalhar. E esse vídeo está a ser exposto em Dakar, na Bienal de Dakar, e teve no Sonar aqui em Lisboa esse vídeo.